Olá, escritores e escritoras, amantes da literatura e derivados do meu Brasil. Você sabe como ganhar um intercâmbio gratuito para escritores na Islândia? Pois então fica nesse vídeo que eu vou te explicar como é que você faz para conseguir participar dessa oportunidade que pouquíssima gente sabe que existe e eu mesma só descobri por acaso. Nós, escritores, aspirantes a escritores, que queremos fazer uma carreira em cima da escrita, queremos nos especializar nesse tipo de profissão, ou aqueles que realmente querem melhorar a sua técnica, que querem realmente levar com comprometimento essa profissão, essa carreira de escritor. Muitas vezes temos que ir atrás de cursos de extensão para poder aprendermos mais sobre a nossa profissão, porque aqui no Brasil essa profissão não é muito reconhecida, pelo menos não existe, não que eu saiba, ensino superior para quem sonha em ser escritor. Mas aqui no Brasil, quem quer ser médico estuda medicina, quem quer ser chefe de cozinha vai estudar gastronomia, mas e quem quer ser escritor? Vai estudar letras? Bom, se você for estudar letras, você vai aprender como ser um professor da língua portuguesa, como ser um linguista, mas muito dificilmente você vai aprender como ser um escritor de ficção ou de não ficção. Então, na realidade, aqui no Brasil, essa profissão não é muito reconhecida, né? A profissão de escritor é mais reconhecida como algo plus, um bônus que as pessoas fazem. Geralmente você tem uma profissão séria e você também é escritor. Não é tido como uma profissão em tempo integral a profissão de ser escritor. Sendo que, na verdade, existem sim muitas pessoas no Brasil que trabalham com isso em tempo integral, mas que provavelmente não tiveram oportunidade de fazer um curso especializado para isso, porque aqui não existe um curso superior de escrita criativa, como acontece em muitos outros países. Mas isso é até onde eu sei. Se você sabe de algum lugar, alguma universidade aqui no Brasil que forneça esse tipo de curso superior, comenta aqui embaixo que a gente vai gostar muito de saber. Mas então o que acaba acontecendo é que as pessoas que querem se profissionalizar e realmente melhorar o seu conhecimento têm que ir atrás de cursos de extensão, cursos EAD, presenciais, ou então estudar fora do Brasil para conseguir ter um conhecimento mais aprofundado nessa área. E aí que entra essa grande oportunidade que é fornecida por um retiro de escritores que é ambientado lá na Islândia, que, para quem não conhece, é um país muito rico em literatura e na arte como geral, tá? Inclusive na Islândia existe um costume das pessoas de sempre no Natal se presentearem com livros e passarem o resto da noite lendo os livros que ganharam de presente, que é algo muito interessante. Então você pode ter certeza que é um país que costuma incentivar muito, encorajar as pessoas a entrarem na literatura, a expandirem a sua carreira de escritores. Inclusive eu tenho até um livro aqui, gente, que eu nem sabia que é de um escritor islandês. Esse livro aqui, ó, esse cara, Anders Nye Magnason, que é muito bom esse livro, inclusive, ele é um escritor islandês. Então, para quem não sabia, aí é o nome de um escritor islandês para quem quer conhecer. Então vamos ao que interessa. Esse retiro de escritores, uma vez por ano, faz um evento que dura 4 dias e que recebe pessoas de todo o mundo para participar de workshops, passeios culturais, palestras com grandes profissionais da escrita. E ele é aberto para todas as pessoas que se candidatarem e que pagarem pelo curso, né, gente? Mas para as pessoas que não têm o recurso para pagar o seu próprio curso, o custo da viagem para ir até lá, a hospedagem, eles oferecem esse prêmio que é chamado de Alumni Award. Esse prêmio é fornecido uma vez por ano e você pode acompanhar quando serão abertas as inscrições pelo site do retiro, que eu vou colocar o link aqui embaixo, e como é que funciona esse prêmio. Geralmente entre setembro a dezembro do ano anterior em que vai acontecer o retiro, o evento, e ele oferece bolsas parciais que cobrem só o valor do curso, e eles também oferecem bolsas integrais que além de cobrir o valor do curso, também vão cobrir o valor da hospedagem e da viagem até lá de ida e volta. Então, para você participar, em primeiro lugar, você precisa se candidatar quando as inscrições estiverem abertas. Você tem que ter no mínimo 18 anos na data da ocorrência do evento, tá? Então, se você tiver 17 anos, mas que em abril no ano que vem, que é quando geralmente acontece esse evento, você tiver 18 anos, você pode também se candidatar.
Você tem que ser um escritor de ficção, de não ficção ou de memoriais, tá? Não precisa ser um escritor profissional, você só precisa ter comprometimento e mostrar que você tem potencial para ser um grande escritor. E aí você vai se inscrever e submeter 2 textos de até 1000 palavras em inglês que vão ser julgados aí. A qualidade desses textos é que vão ser levados em consideração para julgar quem merece ou não ganhar ou ser contemplado por esse prêmio. Esse texto tem que ser em prosa, então não vale ser poesia, tá, gente? Além disso, você tem que explicar o porquê você quer participar desse retiro. Então, você vai dar ali as suas razões emocionais, suas razões de vida, suas razões profissionais que te levam a querer participar dessa oportunidade, né? Não pode dizer só que você tá afim de passar 4 dias lá na Islândia, que isso não vai fazer com que as pessoas te escolham. Acho que isso é meio óbvio. Você também tem que explicar o porquê você não pode custear esse programa sozinho. E aqui eu deixo um detalhe. Quando eu fui me candidatar a essa oportunidade, eu esqueci de mencionar que aqui no Brasil a gente não tem programas de governo que custeiam, né, e que incentivam escritores do Brasil, que é algo que eles mencionam, que eles fazem recomendação que você faça essa menção. Então eu acho que isso talvez tenha me prejudicado um pouco. Então, quando você for se candidatar, por favor, faça essa menção, que aqui a gente não tem esse apoio financeiro do governo para quem quer viver de literatura e para quem quer crescer no meio da literatura. Quando eu fui me inscrever, não foi pedido nenhum tipo de comprovante de renda, mas isso não impede que nas outras etapas da seleção eles possam pedir esses tipos de comprovante. Eles também pedem 2 cartas de recomendações de pessoas que conheçam seu trabalho e confiem no seu trabalho. Não podem ser membros da família. E eles não especificam de quem precisa ser essas cartas de recomendação. Pode ser, por exemplo, um professor de literatura do seu colégio, né? Enfim, alguma pessoa que tenha algum conhecimento nessa área, que tenha lido seus trabalhos e que acha que você pode fazer um bom trabalho e que pode acrescentar muito a esse programa. Você também tem que explicar de que forma você dividiria a sua experiência com os outros participantes desse programa. E por último, você também não pode já ter se candidatado a esse prêmio. Então sim, gente, essa é uma oportunidade única. Você se candidata uma vez, se você não conseguir passar, você não vai poder se candidatar no próximo ano. Os organizadores do evento recomendam que você sempre se candidate ao tipo de bolsa que é mais adequado para você, porque as pessoas que se candidatam às bolsas integrais, que são o tipo de bolsa que mais recebe candidaturas, muito dificilmente vão ser considerados para ser contemplados pela bolsa parcial. Então, se você consegue pagar pelo custo da viagem e você só não consegue pagar pelo custo do curso, é melhor que você se candidate às bolsas parciais, porque você terá um pouco mais de chance de ganhar do que se você se candidatar para as bolsas integrais, que tem muito mais concorrência, e não apresentar um texto ou uma justificativa tão boa para concorrer com os outros participantes do concurso. Não é obrigatório que você seja fluente em inglês, mas é aconselhável que você tenha algum domínio nessa língua, né? Porque todo o evento ele é feito nessa língua inglesa, apesar da Islândia não falar inglês, não é a língua dominante do país, eles falam islandês. Mas é bom que você tenha algum conhecimento nessa língua para que você consiga absorver alguma coisa, algum conhecimento desses eventos em que você vai participar e não seja somente uma viagenzinha legal que você pode fazer em outra oportunidade, em outras circunstâncias, né? Então, se você ainda não tem um bom domínio do inglês, não fique abatido por conta disso, porque não existe uma idade máxima para participar desse concurso. Se você quer realmente participar dessa oportunidade, você tem aí um tempo para se preparar, para melhorar o seu domínio da língua e se candidatar quando você estiver pronto. É bom até que você escreva vários textos de no máximo 1000 palavras e faça uma triagem dos seus melhores trabalhos. Já que só tem uma chance para cada pessoa ganhar, você tem que ter certeza de que aquele trabalho é realmente o melhor que você pode oferecer. Para aqueles que não têm ainda idade mínima, é melhor ainda, porque você tem aí um bom tempo para se preparar, para escrever os textos que você acha que podem vencer, que você pode submeter ao crivo do concurso e também melhorar o seu domínio na língua inglesa, se for o caso, se você já não tiver um bom nível de conhecimento nessa língua. Alguns dos benefícios de participar desse programa, gente, é
expandir o seu currículo. Então, tanto se você pagar pelo programa, você realmente investir no seu futuro, na sua carreira, você custear com os seus próprios recursos a viagem e a participação nesse programa, vai mostrar que você tem um interesse em realmente melhorar e crescer nessa carreira. Então, isso vai ser levado em consideração com certeza quando você for enviar a sua original para uma editora ou quando você for participar de concursos, enfim, qualquer tipo de oportunidade que tiver para escritores aqui no Brasil ou no exterior. Você vai fazer contatos durante essa excursão, você vai conhecer um novo país, então só tem benefícios a ser creditados aí para você. Então, se você tem condições, você tem interesse, não deixe de participar. Sim, eu já participei aí, acho que no ano passado, não consegui passar, fiquei um pouco decepcionada, mas ao mesmo tempo eu acho que eu já imaginava que eu não ia passar, porque eu não costumo escrever textos curtos. Talvez eu devesse ter segurado mais um pouco minha ansiedade e me candidatado nos anos posteriores, né? Eu acho que eu teria um texto assim de maior qualidade para submeter e quem sabe ganhar. Mas alguns brasileiros, eu percebi que um brasileiro no ano passado teve uma menção honrosa. Então isso às vezes acontece também, as pessoas que não ganham, às vezes ganham menções honrosas, e isso também é considerado para você, para o seu histórico como escritor, para as pessoas que tiverem que conhecer o seu trabalho, saber que você recebeu uma menção honrosa como essa, então só tem a ganhar. Esse ano também foi criado um retiro para leitores, então eu não sei ainda como é que funciona esse retiro para leitores, mas eu imagino que seja muito legal. E se vocês tiverem interesse, me pede aqui embaixo que eu faça um estudo aí de como é que funciona e trago um vídeo também explicando para vocês. Para terminar esse vídeo, gente, não esqueçam de comentar com as suas dúvidas. Eu tentei trazer o máximo que eu poderia trazer de conhecimento sobre esse concurso, sendo que eu não participei, eu apenas fui uma candidata no ano passado, mas eu desejo muito a vocês que vocês tenham sorte, caso vocês queiram participar dessa oportunidade. Eu não sei como é que está funcionando a candidatura para o Alumni Awards esse ano por conta da pandemia, mas eu vi que já foi marcado o próximo retiro para abril do ano que vem. Então, boa sorte e não deixe de conferir lá no site quando é que vai ter as próximas inscrições e se preparar. Me conte caso você seja um ganhador desse prêmio, tá? Porque eu vou ficar muito feliz e satisfeita em saber. E, por último, não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, tá? Que eu fiz com muito carinho para vocês. E acompanhar, clicar no sininho aqui para não perder nenhuma notificação, porque a gente vai trazer muito mais vídeos com oportunidades para escritores, amantes da escrita, amantes da literatura e derivados aqui desse canal. Então, se você se inscrever, eu garanto que você terá acesso a muito mais conteúdo legal. E um beijo no coração. Até a próxima! Não esqueça que você é muito importante para mim. Não esqueça de se inscrever e também depois curtir.